Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o secretário adjunto de Transporte e de Trânsito de Guarulhos, o Celso Manzon. Celso, nosso boa noite, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, presidente. Obrigado pela oportunidade. Celso, como você é um responsável pelo trânsito de Guarulhos, então eu vou levar algumas perguntas para você poder explicar aos nossos caminhoneiros, aos nossos usuários. Uma cidade que está aí na nossa grande São Paulo, como Guarulhos, com mais de 1.300.000 habitantes, e está do lado da capital paulista. A cidade corta aí por 5 rodovias importantes, quanto ela, Ayrton Senna, Presidente Dutra, Fernão Dias, Hélio Schmidt, e a rodovia Vereador Francisco de Almeida, que é também conhecida lá para a maioria dos usuários lá como Estrada Guarulhos-Nazaré. E possui aí vários shopping centers e tem o maior aeroporto do país, está localizado na cidade de Guarulhos. E como que você vê para poder conjugar a mobilidade urbana com o abastecimento nesse município de Guarulhos e com as condições que nós estamos enfrentando? Presidente, é um grande desafio, né? Que nós só vamos vencer se a gente estiver juntos. Então, o governo, as entidades, como o Sindicam, né, FETRABENS, enfim, o CETCESP. Eu, além de secretário adjunto de Transporte e Trânsito de Guarulhos, eu sou também diretor do CETCESP, o Sindicato das Empresas de Transporte de São Paulo e região. Evidentemente, o nosso amigo caminhoneiro que nos ouve aqui, né, tem um papel fundamental também nesse processo, porque como a gente tem uma deficiência na questão da infraestrutura, e o motorista é obrigado a enfrentar situações, né, em que ele às vezes não tem opção. Então, ele é um ator muito importante nisso. Ele faz o abastecimento da cidade. Ele transporta remédio, ele transporta alimento, ele transporta o vestuário, enfim, para a indústria é ele que transporta, né, os equipamentos, a maquinária. Então, é uma profissão, né, eu queria cumprimentar vocês pelo trabalho e pelo trabalho que a gente também faz para o segmento e até quando a gente está buscando conversar com o presidente do Sindicam, né, é exatamente essa proximidade do governo. Eu, de empresário do transporte, fui para o poder público no executivo exatamente para ter esta voz lá dentro. Presidente, as secretarias hoje, elas respiram 99% o trânsito e o transporte coletivo. O transporte de carga, lamentavelmente, tem município que sequer coloca no seu planejamento, né? Então, nós estamos colocando lá em Guarulhos. Mas a sua pergunta é que a gente tem um grande desafio que nós só vamos resolver conjuntamente, principalmente com a participação do caminhoneiro. Eu vejo você falando isso, e não só o Sindicam, nós temos aí também o Sinditac lá em Guarulhos, que é um outro sindicato que pertence na base, que está conosco nessa luta. Eu queria deixar registrado isso. Mas mesmo nós tendo aí as 5 rodovias cortando a cidade de Guarulhos, você vê dificuldade para o transporte de carga? Vejo pelo seguinte, como eu lhe disse, o município acaba ficando preocupado com o problema do trânsito, congestionamento, a fluidez do trânsito, a mobilidade urbana, e com toda a infraestrutura para o transporte público, né, o transporte passageiro. Nós temos um programa de mobilidade muito grande para Guarulhos, né? Mas ele está visando corredores de ônibus, plataformas, os terminais de ônibus. E eu tenho batalhado lá para que a gente faça um plano de carga, a gente fala no terminal de carga, a gente fala em corredor de carga, né, para que o caminhoneiro também tenha o privilégio que tem o ônibus de andar num corredor. Né? Então, mas qual é o modais que dá mais trabalho para todo esse trabalho, para o trânsito de São Paulo, de Guarulhos? Então, presidente, nós temos aproximadamente uma frota de 600, para arredondar, uns 630 mil veículos em Guarulhos.
quase 70% dessa frota são automóveis. Menos de 5% são caminhões. Então, evidentemente, que a gente acaba tendo muito mais problema com o automóvel. Só que aí existe um detalhe. O automóvel, quando tem algum problema, alguma pane, ele é muito mais fácil de ser removido ou ele não causa tanto problema no trânsito. Agora, no caso do caminhão, né, ele acaba sendo em menor número esses problemas. Por exemplo, uma pane seca. Nós tivemos recentemente, na Rua Lions, lá em Guarulhos, uma carreta com 29 toneladas, é uma rua estreita que é proibido, né? Isso aí falando para o nosso caminhoneiro e pedindo essa sensibilidade, né? Acessou uma rua que é um top, ele acabou voltando de ré, deu um L na carreta, ficamos lá 10 horas, eu acho que as imagens vão mostrar mais do que eu possa falar, né? E envolveu a prefeitura, a polícia, 2 guinchos, enfim, você imagina 10 horas e uma parte da cidade travada, né? O efeito disso, quando quebra um automóvel, sequer vai para a empresa. Esse caminhão foi no dia seguinte estava em toda a mídia de Guarulhos, né? E inclusive nos premiando com críticas, dizendo que a secretaria, um caminhão para a cidade inteira, né? A gente vê que na Marginal Pinheiro, Marginal de Tietê também, ou em São Paulo, quando para, ou em qualquer lugar, quando você para uma carreta, ela tem um impacto muito grande. Então a sua pergunta é o seguinte, olha, o que nos causa maior problema em quantidade normalmente são os automóveis. Só que o caminhão, pelo tamanho, pelo peso, pela dificuldade de remover, né, ele acaba tendo um efeito muito grande, né? Então, esse é o pedido para que o caminhoneiro, né, respeite a lei de trânsito. Você tem as restrições de algumas vias que não são apropriadas para o tráfego de caminhão. O que é mais enfrentado na cidade de Guarulhos? Para você ter uma noção, só na categoria de autônomo nós temos na cidade de Guarulhos mais de 12 mil autônomos registrados, tá? Mas a minha pergunta ela seria, esses transtornos são dos próprios caminhões residentes na cidade ou são de pessoas visitantes que estão efetuando sua carga e descarga e que talvez por não ter o conhecimento daquela dificuldade, daquela rua, daquela avenida, é que acaba acontecendo isso? Nós temos os dois problemas, mas principalmente com quem está viajando de fora, né, presidente? Eu tenho um caso de um agente que me ligou um tempo atrás, né? E um caminhão que veio pela Dutra, ele devia estar vindo do Rio ou da região, enfim, estava vindo pela Dutra, ele passou pelo bairro de Cumbica e foi até o centro e foi perguntar a um agente, viu que ele estava numa rua, né, que não podia, que nós temos uma restrição no centro de Guarulhos, e foi abordar. Ele me disse, pô, Celso, o caminhoneiro está perdido aqui, ele passou onde ele tinha que entregar o produto e veio até aqui, né? Então, por exemplo, esse é um fato, né, que a gente vai pedir para o caminhoneiro, com a tecnologia que tem hoje, ele programando a viagem, ele pode evitar isso. Mas normalmente acontece com quem vem de fora, né? Que não conhece a cidade. Que não conhece a cidade, né? E, às vezes, nós não temos ainda, presidente, esse levantamento que eu estou pedindo há um tempo atrás para fazer, e mais para frente a gente tem uma série de estatísticas aqui de como ocorrem os acidentes, né? As principais causas e tudo mais, mas fato é que normalmente são os caminhoneiros de fora. Agora me diz, com essas restrições que nós temos na nossa cidade vizinha, que é a capital, nós temos aí a Marginal Tietê, principalmente, que tem a restrição. Ela afeta alguma coisa em termos de Guarulhos também ou não? Então, ela no princípio, né, houve, a restrição causou um problema seríssimo, não só para Guarulhos, mas para a região metropolitana, né? Porque quando você tem a fluidez, as estradas aqui viraram avenidas, né, presidente? Você, por falta de viário na cidade, o caminhoneiro, o usuário, ele acaba usando a estrada como avenida. A hora que você barra essa avenida de chegar nas marginais, você acaba pegando essa circulação de caminhão e jogando dentro da cidade, que não tem estrutura para esse tráfego pesado, né? Ou para essa quantidade. Então, acaba gerando um problema para toda a região metropolitana.
Eu tive discutindo isso há uns 2 anos atrás, na Emplasa do Estado de São Paulo, e agora tive discutindo com a Emplasa e com a Prefeitura esta questão da restrição, né? E algumas restrições, como por exemplo, os horários de restrições, né? Cada cidade estava fazendo um horário, então o caminhoneiro precisa ter um manual para saber para que cidade ele vai e para que hora vai. Isso é impossível, né? O caminhoneiro não tem condição, como é que ele vai fazer isso? O transporte rodoviário não tem condições de fazer isso? Não tem condição de fazer isso. Então o que a gente está pedindo é para que pelo menos se tiver esta restrição, que ela seja respeitada num determinado horário. Mas o grande embate que a gente sempre teve, em Guarulhos a gente ainda não pôs rodízio, tem algumas restrições que desde 93, mas a gente acabou não fazendo isso, porque senão o caminhoneiro ele não tem como fazer o abastecimento da cidade. Então a gente tem segurado isso, discutido. Estamos pedindo a sua ajuda para a gente conversar de como é que a gente faz isso. E de novo que eu falo, junto, e principalmente o caminhoneiro, ele programando a viagem, ele respeitando as leis de trânsito, né, presidente? A gente vai deixando de ter esses problemas que dá reportagem em jornal e prejudica. Mas qualquer restrição que você coloque, ela afeta a região metropolitana. Então nós temos que pensar também, não só Guarulhos. Guarulhos eu tenho participado do Condemate, que é um consórcio do Alto Tietê, são 7 cidades, e estou falando com a região da Fernão Dias, acho que são 16 cidades, né? E a gente está levando. Eu estou convidando eles para conhecer, né? E falando de transporte de carga. Né? Você vai à prefeitura que tem a lei da mobilidade, mas sequer eles estão falando em transporte público no trânsito, estão falando de tudo e não estão falando exatamente daquele transporte que abastece a cidade. Então a gente está discutindo esse assunto, mas afeta profundamente as cidades. Vamos para o comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando o secretário adjunto de Transporte de Trânsito de Guarulhos, Celso Masson. O Guarulhos tem, desde 93, 2005, teve uma extensão maior em termos de restrições lá de circulações de veículos dentro de Guarulhos. Isso tem sido suficiente ou, pelo jeito, não é suficiente? O que você me diz disso? Então, presidente, a gente quer fazer, e estamos fazendo, né, diagnósticos para que a gente dê o remédio certo, né? Às vezes você tem a doença, você dá o remédio, pode ser exagerado ou pode ser menos. O fato é que a mobilidade é um caos, né? Na região metropolitana, a dificuldade que o motorista tem, ele que está trabalhando, né? Ele tem restrição e um motorista que está sozinho no carro dele não tem restrição. Né? Nada contra o cidadão ter o direito de se locomover, mas eu acho que você hoje no transporte individual, você acaba afetando tanto o transporte público como o transporte de carga. E essa restrição foi colocada, né, exatamente por aquilo que a gente viu como o caso lá do caminhão que aconteceu, acabou criando problema no trânsito, né? O motorista que ele acaba estacionando em fila dupla, né, vai descarregar a carga, não tem lugar, ele acaba ficando esperando ali em fila dupla, ou ele faz um transbordo no meio da rua, e o argumento do pessoal que estava na prefeitura foi esse. Não houve esse diálogo que a gente está fazendo, né, e fazer pesquisa para fazer um programa, fazer tudo o que for possível para que essas coisas aconteçam muito menos e não dê impacto, né? Mas o fato é que foi em 93, foi editada a lei, depois só em 2005 é que o pessoal que estava na prefeitura na época acabou pondo a restrição. Nós temos feito o seguinte, eu tenho pedido para os agentes do bom senso,
né? Quando a coisa não é, e às vezes que nem o caso que eu citei do motorista que estava, eu pedi para a gente orientar ele, poxa vida, ele já vai, poxa, ele poderia ter entregado essa mercadoria muito mais rapidamente, né? Se ele tiver, ele passou pelo lugar de fazer a entrega, não fez, orienta ele, guia ele, fala como é que ele tem que chegar lá e tudo bem. Então, essa questão, né, que às vezes o pessoal fala indústria da multa, essa coisa não existe, presidente. O que existe é assim. Inclusive, eu tenho uma pergunta para me poder fazer, voltando em termos da multa mesmo. Eu ia até te perguntar, porque você falou do remédio para poder fazer, para o trânsito, essas coisas todas. E eu ia perguntar que, na realidade, o remédio não seria multa, né? Porque, e se for o remédio for a multa, você tem noção já de quantas multas já foram acontecidas isso em Guarulhos? Então, nós temos um universo menos de 5% da frota recebe multas. Estou falando uma base mensal, sim, né? Sim. E esses 5% você tem motoristas que são reincidentes. Nós tivemos caso, quando foi a mudança do transporte público, tinha pirueiro lá que tinha R$180 mil de multa, R$150 mil de multa. Quando depois você ia ver o processo, tinha multa em nome de pessoas falecidas. Quer dizer, é uma loucura o que se faz. Então, se você pega isso e tem várias multas para um indivíduo, você vê que ainda um pequeno número de veículos são multados, né? E o remédio é sempre amargo. Então, a questão de orientação, eu acho que ela deve vir em primeiro lugar. Às vezes você tem casos absurdos em que você é obrigado a aplicar a multa. Complementando com a sua orientação, nós temos muita coisa de veículos, principalmente no nosso do transportes, em termos de pane seca, algo nesse sentido? Para poder estar conversando? Eu diria em princípio assim, né, presidente, não é muita coisa não. Só que quando acontece, de novo eu vou insistir, o impacto é muito grande. Então, por exemplo, pane seca, que eu lembro nos últimos tempos, a gente teve um caso, né? Mas foi um caso que o cidadão ficou no Trevo de Bom Sucesso. O Trevo de Bom Sucesso passa 150 mil veículos dia, presidente. Qualquer parada, principalmente nos horários de pico, que foi exatamente isso que aconteceu, você trava o trânsito ali, causando um problema. E aí vai para a imprensa, essa coisa. Então, o motorista, na verdade, eu quero parabenizar, né? Porque o profissional, né, se a gente for contar aí com o número de veículos individuais e o motorista profissional, o número de multas ainda é pequeno. Mas a gente precisa pedir para o caminhoneiro para que ele não deixe ocorrer isso, principalmente a pane seca, né? Esse caso, presidente, só curiosidade. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade e até desse a sua opinião e levando como mensagem o que o transportador precisa fazer para evitar algo prejudicando o trânsito na nossa cidade de Guarulhos. Eu acho que hoje você tem feito, né, por exemplo, olha, eu vejo aqui com muitos bons olhos que você tem, por exemplo, o programa Compensar, você tem o simulador, você tem uma série de programas e nós temos uma escola pública de trânsito. Nós podemos ajudar esse motorista a se reciclar. Eu queria entrar na escola posterior à sua resposta do que você levasse de mensagem ao caminhoneiro para o que ele deva fazer, para depois nós dizer o que vamos poder fazer com a escola. Então eu continuo insistindo na mesma pergunta, que você desse a sua opinião, o que o caminhoneiro deveria fazer para ele poder nos ajudar no trânsito da cidade de Guarulhos. Bom, eu acho que o principal, né, caminhoneiro, um pedido aqui, porque não tem jeito, a gente pode orientar, mas tem hora que vai ter que aplicar multa. Então, obedeça às leis de trânsito, né? Você que foi habilitado, você minimamente... E que é um profissional? E é um profissional, você minimamente deve saber onde você pode circular, qual a velocidade, né? Nós temos um grande problema, presidente, que é a desobediência das leis de trânsito. As maiores causas de acidente, por exemplo, é o excesso de velocidade, né? Então isso, só com uma conversa, só com a educação, a gente pode resolver grande parte dos acidentes que causam tragédias, prejuízo ao meio ambiente, né?
Uma outra coisa é programe a sua viagem. Hoje você tem uma série de aplicativos, você tem uma condição minimamente de saber onde você vai fazer a tua entrega, né? E às vezes, se você puder conjugar isso com um horário que não seja de pico, às vezes é impossível porque a mercadoria a gente sabe que tem que chegar, né? Mas então a questão, respeitar as leis de trânsito, programar a sua viagem, cuidar da sua saúde, né? E cuidar do seu veículo. Que esse a gente sabe que é um problema de recurso, né? Às vezes o caminhoneiro... Aproveitando, eu já tive conhecimento que inclusive teve em uma dos pontilhões da nossa cidade de Guarulhos, que teve um caminhão que por fatalidade esbarrou num outro determinado veículo e que posterior ele tinha que fazer o boletim de ocorrência. Ele abandonou o caminhão naquele local. Eu queria até que você explicasse melhor, que nós conversamos sobre isso, para o próprio caminhoneiro entender que isso não seria um ato para ele praticar. Por favor. Exatamente. E isso a gente tem as imagens também, presidente. O caso que houve um acidente, ele trancou o caminhão, por coincidência, né, também, os lugares, principalmente de estrada e de passagem, são extremamente movimentados, né? Trancou o caminhão, na volta o agente já tinha multado, ele ainda quis brigar com a gente, né? E explicou que ele foi fazer a ocorrência do acidente que causou lá, né? Então, quer dizer, gerou todo esse problema, tomou uma multa, ficou irritado, perdeu a paciência. Então, isso é plenamente isso que a gente está pedindo que evite. E outra coisa, a autoridade de trânsito, a gente está lá dentro do possível, que a gente pede aquele oriente. Tem fatos que nem esse, depois de 1 hora, 2 horas, lá, a gente tem na imagem até o horário que ficou lá, né? A gente tem hoje registrado. E, presidente, isso que o senhor está falando assim, hoje a gente vê a cores, porque nós temos uma central de monitoramento, então a gente 24 horas está filmando isso, né? Então tem casos que a gente filmou, registrou, tem foto, né? Então não tem como discutir. E a autoridade de trânsito, seja o nosso agente não é armado, né? E evidentemente que a gente pede sempre que eles não reajam, que tenham educação, né? Então pedir para o motorista também respeite, se for polícia militar, se for GCM, né? É uma autoridade que está ali, então minimamente tem que ter respeito também. Um momento só, vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país, entrevistando o secretário adjunto de Transporte de Trânsito de Guarulhos, Celso Masson. Para poder fazer tudo isso, ter essas educações, eu sei que o município possui uma escola pública de trânsito. E qual é a finalidade desse departamento? Ela atende só os motoristas de empresa, ela atende os autônomos? Quem que ela atende na realidade isso? Aqui eu queria te passar até aqui. Exatamente, olha, nós temos a escola e a finalidade é exatamente o contraponto quando se diz indústria da multa. Eu acho que a questão da multa, seja aplicada a ela aonde for, eu sinceramente, eu acho que o município não vai viver com a receita da multa, né? Então a gente quer, lá nós temos os nossos instrutores, palestras, cursos, e atendemos qualquer tipo de público, né? Então, a parceria, por exemplo, com o Sindicam, podemos fazer a palestra, o que vocês nos encomendarem que a gente não tem, nós vamos criar os cursos, mas principalmente de reciclagem. E até, presidente, também para nos dizer assim, olha, vocês querem educar os motoristas, nós temos na prefeitura inúmeros motoristas. E a gente tem feito primeiro uma lição caseira, né, de fazer a reciclagem com os nossos motoristas, com os motoristas da prefeitura.
né? Então tem programas e tudo mais. E lá também, presidente, em parceria com a Secretaria de Educação, existe a escola infantil de trânsito. A gente leva milhares de alunos durante o ano para fazer um percurso. A gente tem uma cidade mirim, né, que ela tem o protótipo de de ruas, avenidas, nós temos semáforo, tem faixa de segurança, enfim, toda a sinalização, e os alunos fazem ou de patinete ou de bicicleta e a gente assim começa já também a educar aquele cidadão que vai ser companheiro, vai ser motorista, vai ser caminhoneiro ou simplesmente também vai ser um cidadão que vai usar o seu veículo particular. Mas essa escola, quando se ela faz isso, como que o usuário, o transportador, o caminhoneiro, ele pode fazer uso dessa escola para ele se aperfeiçoar? Nessa escola de trânsito que o município tem? Ou não pode? Pode, mas nós fazemos com palestras e parcerias, né? Então, nós estamos fazendo... Então isso ele tem que se inscrever, formar, vamos dizer, uma sala de aula, um grupo para aquela palestra, para aquele treinamento, para aquela reciclagem, e que ele tem que fazer isso com antecipação. Perfeito. E aí cria-se o grupo e faz a reciclagem. A gente está fazendo um trabalho com o nosso pessoal e está oferecendo. Nós podemos também, por exemplo, o Sindicam, se o Sindicam convidar a formar uma turma, a gente vai aonde o Sindicam determinar. Via de regra é no município de Guarulhos, né? Mas nada que não possa fazer parceria, que seja em outro local também não tem, mas de preferência no município de Guarulhos. Então a gente estabelecendo a parceria, pode-se criar turmas e os nossos instrutores vão dar as palestras. Hoje mesmo a gente está fazendo a campanha do Maio Amarelo, né, uma campanha de trânsito. O pessoal está na rua, conversando com o motorista, distribuindo, né, um material para evitar acidente, para obedecer à legislação, enfim, fazendo todo esse trabalho, mas ela é uma escola pública. Está lá a parceria que a gente... conseguir fazer com a entidade que for e com quem for, a gente, ou em loco, ou na sede da empresa, ou na sede da entidade, ou lá na cidade Mirim, que fica no Parque Fracalãs, ali num bairro de Guarulhos, né? Na Vila Augusta, nós estamos à disposição. Eu queria aqui, Celso, que eu vou levar isso ao caminhoneiro, mostrando-os até porque que esse programa está sendo voltado para um respeito a melhor ao trânsito, independente de que seja ele em Guarulhos. Mas Guarulhos está sendo onde nós estamos estacando a bandeira para o início que isso possa acontecer. E nós estamos acordados, as entidades que pertencem a essa base, seja ela de autônomos ou de empresários, e com o município de Guarulhos, com todas as suas secretarias envolvidas nisso aí, nós acordamos para uma campanha de manutenção de redução de acidente voltada para o setor de transportes rodoviário de carga na cidade de Guarulhos, como é uma cidade piloto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa campanha e esse acordo que nós temos para nós podermos trabalhar um pouquinho e diminuir um pouquinho as dificuldades e o trânsito de Guarulhos. Então, presidente, a gente fica com a questão do recurso para fazer os programas e tudo mais, né? Fato é que o Sindicam hoje ele tem a sede, ele tem os recursos dele, a prefeitura, né? Se a gente for inventar alguma coisa, bom, vamos precisar de recursos. Mas com o que a gente tem, eu acho que a gente consegue atingir, principalmente nesse programa já, eu acho que é um começo do programa... A melhor coisa nós temos é a boa vontade. É a boa vontade. E essa comunicação, a oportunidade que o presidente e o Sindicam estão me dando aqui de comunicar diretamente com o caminhoneiro e dizer para ele, respeite a lei do trânsito, abasteça seu veículo, programe a sua viagem, né? Isso eu acho que tem um efeito multiplicador. Porque pelo trabalho que o Sindicam faz, né, pelo trabalho que nós fazemos lá no sindicato, a disponibilidade que tem a escola pública para fazer esse programa, o que a gente quer é atingir esse pequeno número de incidentes que acontece com o caminhão e acaba dando um problema tremendo na cidade, que foi o efeito desta lei restritiva que teve em 93 e começou a aplicar em 2005, uma lei restritiva por conta desses casos. Se a gente corrigir isso, o que a gente tem que restringir é o trânsito de veículo, né? O caminhão, pelo contrário,
ele tem problema de estacionamento, ele tem problema de locomoção, ele tem uma série de problemas em que a gente tem que ajudar o caminhoneiro a realmente fazer o trabalho dele, né? Então, as campanhas que a gente está pretendendo, a escola está à disposição, né, para que a gente crie isso, mas eu acho que, presidente, hoje a gente está dando start, falando de novo com o caminhoneiro aqui para prevenção de acidente e prejuízo dele, da família dele e às vezes prejudicando uma cidade inteira, principalmente Guarulhos. Você tem a Dutra ali no Trevo de Bom Sucesso, como ele disse, passam 150 mil veículos, né? Você vê um caso ou outro que acontece ali, dá reportagem e tal. E o problema depois, quando vem a restrição, não vai punir só esse caminhão que deu problema. É a categoria no todo. A categoria no todo. Então, caminhoneiro, você que dirige, consciente e tudo mais, também merece aí a nossa consideração, o nosso respeito. Celso, eu acho que tanto a nossa campanha, o nosso trabalho, ele vai precisar de muitas horas para nós poder estarmos falando, para poder chegar ao convencimento daquilo que a cidade de Guarulhos precisa e que o nosso trânsito precisa. Mas, infelizmente, o nosso programa ele tem horário de começar e horário de terminar. E eu só queria te dar os últimos segundos para você deixar o seu boa noite aos caminhoneiros e a sua mensagem. Obrigado mais uma vez, presidente, pela oportunidade. E, de novo, eu vou insistir e apelar para o caminhoneiro, para o motorista profissional, ele que tem formação, faça a reciclagem. Se precisar, até a questão que a gente quer fazer também, presidente, com compensar, né? Fazer uma parceria para na própria prefeitura, nas empresas lá, a gente está dando essa possibilidade do motorista do caminhão saber como é que está o veículo. Mas, de novo, olha, cuide da sua saúde, cuide do seu caminhão, respeite as leis de trânsito, programe a sua viagem. Eu acho que esta é a mensagem. E aí a gente vai estar junto realmente para resolver esse problema que a gente tem da mobilidade urbana. Eu queria aqui deixar a minha mensagem aos nossos usuários dessas cidades e principalmente ao transporte rodoviário de carga. Caminhoneiro, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua compreensão para que realmente essas restrições ela não cresça, porque senão daqui a pouco nós vamos estar proibidos de andar até na Dutra, se fatalidades forem acontecendo. Então nós contamos com a sua compreensão, porque as entidades estão dispostas, liberando escolas, liberando os projetos como o Compensar, como o nosso amigo Celso falou, que é um equipamento para poder fazer as suas medições da chamada fumaça preta, que você tem seu conhecimento, e tantos outros. Então eu pediria, se junte a nós, seja mais um para que nós seja o multiplicador para essa solução. E o nosso boa noite e muito obrigado, Celso. Muito obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.